Olá, muito boa tarde você que nos acompanha pela internet. Meu nome é Paulo Manso, sou assessor de comunicação da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Agradeço a presença de todos que nos acompanham pelo Facebook, pela página da Associação Comercial no Facebook e também pelas outras mídias da cidade, a imprensa da cidade que compartilha a live deste momento da Sabatina ACE Eleições 2020. É mais um evento em que a Associação Comercial protagoniza a sua representatividade do setor produtivo na cidade, querendo ouvir o que tem a dizer os candidatos e candidatas a chefe do Poder Executivo Municipal a respeito de temas tão sensíveis ao empresariado local. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer também a presença dos candidatos desse primeiro módulo, o primeiro bloco dessa sabatina, que tem 12 candidatos a prefeito, candidatos e candidatas a prefeito. Esse primeiro bloco terá a presença de 4 deles, já estão aqui acomodados aqui no auditório da CE. Eu queria, antes de começar, passar a palavra para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, Silvio Alves, está aqui ao meu lado. Silvio, obrigado pela presença, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Quero iniciar agradecendo a presença de todos os candidatos aqui a prefeito, a nossa cidade de Guarulhos, cumprimentar os assessores, nossos diretores, advogados aqui presentes e dizer que a Associação Comercial, a ACE, não poderia deixar, apesar de ser um ano de pandemia, um ano difícil, um ano atípico, e a ACE se prontificou em manter essa tradição de realizar essa sabatina dos candidatos. Há 4 anos atrás, nós tivemos esse auditório aqui completamente lotado, porque abrimos para perguntas, tinha um outro formato, mas esse ano estamos seguindo todos os protocolos, seguindo todas as orientações para que possamos realizar esse debate de forma virtual. Nós disponibilizamos esse link para o jornalismo em geral aqui da cidade, então queria também agradecer a participação do Guarulhos Web, o Clique Guarulhos, GRU Diário, o G7 News, Guarulhos em Destaque, o Espalha Fatos, a Folha do Ponto, o Radar de Notícias, a TBL Comunicação, a TV Guarulhos, a Folha Metropolitana e também o Guarulhos Hoje. Obrigado a vocês que estão compartilhando conosco esse momento tão importante, a qual a ACE, mais uma vez, cumpre o seu papel, abrindo esse espaço para ouvir as propostas dos candidatos e a gente poder levar essa mensagem aos eleitores e, principalmente, aos empresários a qual nós representamos aqui na nossa cidade. A palavra é com você, Paulo. Obrigado, Silvio. Lembrando que essa live está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Associação Comercial e também dos veículos de comunicação da cidade já citados pelo presidente Silvio Alves. E ela também vai ficar disponível depois, offline. Os 3 blocos da Sabatina vão ficar disponíveis nas redes sociais da Associação Comercial. A Sabatina ACE Guarulhos Eleições 2020 tem o objetivo de ouvir dos candidatos quais são as suas propostas para esses temas específicos que têm a ver com o setor empresarial da nossa cidade. Ela não é um debate, não haverá interação entre os candidatos, justamente para a gente poder aproveitar, otimizar o nosso tempo, que é tão curto, e o número é muito grande de candidatos nesse primeiro turno. Eu vou passar aqui agora a apresentação dos candidatos que estão aqui neste primeiro bloco, no primeiro bloco dessa sabatina. A primeira candidata é a candidata Adriana Afonso, do PL. Adriana Afonso, do PL, tem 55 anos, é empresária, faz parte da coligação Endireita Guarulhos, composta pelo PL e também pelo PMN. O seu vice na chapa é o Coronel Flamarion, também do PL. Presente também nesse primeiro bloco da Sabatina ACE Guarulhos Eleições 2020, o candidato Eloy Pietá, do Partido dos Trabalhadores. Eloy Pietá tem 76 anos, é advogado da coligação Pra Guarulhos Crescer de Novo, composta pelo PT, pelo Solidariedade e pela Rede Sustentabilidade. Sua vice é a professora Ade Rocha, do Solidariedade. Mais uma candidata presente nesse primeiro bloco da Sabatina ACE Guarulhos, Sandra Santos, do PDT. Sandra Santos tem 60 anos, é pedagoga. O nome da campanha é Juntos Vamos Melhorar Guarulhos. O seu vice na chapa é Luiz Pumer, também do PDT.
E completando esse primeiro bloco da sabatina, Jovino Cândido, do PV. Jovino tem 65 anos, é servidor público aposentado. A campanha é Sempre a Verdade, Sempre Guarulhos. Sua vice é a pastora Arlete Ribeiro, também do PV. Vamos passar agora para o início efetivo da nossa sabatina para as perguntas. A Associação Comercial defende a regulamentação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, aprovada em dezembro de 2019. Para tanto, realiza uma sabatina com os candidatos a prefeito de Guarulhos a fim de saber qual é a sua posição em relação aos 5 eixos descritos abaixo e que fazem parte do arcabouço da legislação acima. Além da oportunidade de posicionamento perante o setor produtivo, representado pela CE Guarulhos, os candidatos que aceitarem participar dessa sabatina devem assinar um termo de compromisso, como forma de se comprometerem com as causas quando assumirem o cargo a partir de janeiro de 2021. Passamos, então, ao que interessa, eixo 1, defendido pela Associação Comercial. A ACE Guarulhos defende a criação de uma cultura empreendedora, com um ambiente favorável à geração de novos empreendedores. Queria passar a palavra ao presidente Silvio Alves, para ele contextualizar essa questão antes de fazermos as perguntas. Silvio, com você. Bom, na cidade de Guarulhos não é diferente do que nós estamos passando em relação à questão do desemprego no país. Haja vista a quantidade de pedidos de aberturas de micro e pequenas empresas no nosso país. Nos últimos tempos, nós tivemos, em relação ao ano passado, um aumento de 10,5% de pedido de novas aberturas de empresas, sendo que, na grande maioria, são pequenas e microempresas e empreendedores individuais. Pensando nesse cenário, gostaríamos de ouvir dos candidatos qual será o seu projeto em relação à questão de termos jovens preparados para empreender. Então, nós gostaríamos de saber qual é a sua posição em relação a termos a inclusão de disciplina sobre empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino. Para a primeira pergunta, eu chamo ao púlpito a candidata Adriana Afonso, do PL. Repetindo a pergunta, qual é a sua posição, candidata, a respeito da inclusão de disciplina sobre empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino? Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder. Na verdade, nós não colocaremos essa disciplina, até porque a gente tem uma defasagem muito grande no ensino básico. As nossas crianças permanecem em sala de aula por volta de 3 horas e 20 minutos. É um tempo insuficiente, né, para qualquer criança aprender com qualidade. Então, é responsabilidade do município, da prefeitura, o ensino de crianças até 6 anos, da creche até os 6 anos de idade. As creches nós queremos, sim, estender o horário de funcionamento até as 22 horas, para que as mães possam, sim, as que têm horários alternativos de trabalho, deixar seus filhos nesse período. E também deixar sobre responsabilidade do Estado, que atinge o Fundamental 2 e o ensino médio, a questão dessa matéria, onde o jovem já terá mais capacidade para aprender. O nosso objetivo é, sim, o ensino básico, que as nossas crianças tenham um aprendizado muito melhor. Obrigado, candidata. Próximo candidato a responder a mesma pergunta, o candidato Eloy Pietá, por favor, dirija-se até o púlpito. Repetindo a pergunta, qual é a sua posição, candidato, a respeito da inclusão de disciplina sobre empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino? Candidato Eloy Pietá, o senhor tem 2 minutos para responder. Obrigado à Associação Comercial e Empresarial por essa oportunidade. Obrigado a todos que nos assistem por esses diversos meios de divulgação da cidade de Guarulhos. A educação e responsabilidade da prefeitura, ela não se dá apenas na rede municipal, que é a creche de 0 a 3 aninhos, a
a educação infantil de 4 e 5 aninhos e o ensino fundamental de 6 até 10, 11. Portanto, ela pega a criança e a adolescência. Mas a prefeitura tem a educação de jovens e adultos, que é um programa que nós imprimimos enormemente quando fui prefeito, das pessoas que, na sua idade, não conseguiram fazer o ensino fundamental. E a prefeitura tem também o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Adultos, e tem também muitos cursos, seja na Secretaria do Trabalho, seja na Secretaria da Assistência Social, seja através de programas, Bolsa Auxílio aos Desempregados, que foi derrubado pelo atual governo municipal, mas que tinha uma importância fundamental para milhares de pessoas quando fui prefeito, seja o programa Oportunidade ao Jovem, para milhares de jovens quando fui prefeito e que foi derrubado, não existe. Então, estes programas, desde o EJA até o programa Oportunidade ao Jovem, sim, nós vamos ter na grade o incentivo, o estímulo, fazer parcerias com o SEBRAE, no sentido de dar oportunidades no empreendedorismo, porque o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho é justamente jogar fora as pessoas acima de 30 anos do emprego formal. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Para responder a mesma pergunta, agora, a candidata Sandra Santos, do PDT. Por favor, dirija-se até o púlpito. A pergunta é: qual a sua posição, candidata, a respeito da inclusão de disciplina sobre empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino? Candidata, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Bom, boa tarde a todos. Essa pergunta, ela se faz muito presente e atual. Primeiramente, assim como colocar nas séries iniciais, dentro da grade estará intrínseco, de maneira lúdica e contextualizada, para os pequenininhos, porque brincando e vai aprendendo. Fazendo um bom trabalho pedagógico, eles irão assimilar, sim, o empreendedorismo. Eu tenho um neto de 10 anos que começou cedo aprendendo isso, porque também tem um convívio de casa. Dando continuidade, quando trabalhei na Secretaria do Trabalho, nós também poderemos fazer parceria e trazer cursos. Por quê? Hoje nós estamos com o advindo da Covid, muitas pessoas descobriram que tinham dentro de si a veia latente para o empreendedorismo. Então, nós poderemos aperfeiçoar isso através de cursos, dando melhor qualificação para que seja um bom empreendedor. E vários outros projetos e parcerias, junto com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, SEBRAE, e mesmo utilizando diversos espaços que nós temos aqui em Guarulhos. Então, é passível, sim, de colocarmos dentro da grade curricular e dentro de todos os instrumentos e ferramentas que nós temos aqui no município. Obrigado, candidata. E para fechar essa primeira pergunta, agora o candidato Jovino Cândido, por favor, dirija-se até o púlpito para responder qual a sua posição a respeito da inclusão de disciplina sobre empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Os meus agradecimentos à Associação Comercial e Empresarial. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado ao Paulo, que está na coordenação, e toda a sua equipe aqui. E a todos vocês, colegas candidatos, a Adriana, o Eloy, o Belinho, a professora Sandra. Então, sim, somos plenamente a favor. Como já passamos por uma experiência no passado, é preciso compreendermos que nesses tempos estranhos, é preciso cada vez mais entendermos a importância dessa inclusão. E, naturalmente, ao defender um programa, que é o Partido Verde, pensa no agir localmente,
mais do que nunca, nós teremos o dever de praticarmos aquilo que já praticamos no passado, quando lá estivemos num período como prefeito da nossa cidade. Na síntese do Eloy, realmente, da professora Sandra, eu devo concordar. Tá? A queridíssima Adriana, eu não entendi muito bem o posicionamento, mas respeito, viu? Espero que você não peça o direito de resposta, mas, enfim, tudo é muito claro para nós. Tá? A importância desses tempos estranhos de um mundo que é preciso realmente mudarmos a direção e o destino da educação nesse país. Então, nesse contexto, nós pretendemos municipalizar ao máximo, né, as responsabilidades da educação em todos os graus da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Partimos agora para o segundo eixo, defendido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. A ACE Guarulhos defende que a cidade tenha uma rede permanente de apoio à inovação. Nós vamos querer saber dos candidatos e candidatas aqui presentes nesse primeiro bloco, qual é o compromisso com a criação do Parque Tecnológico aqui na cidade de Guarulhos, e para isso, para contextualizar essa questão, eu chamo novamente o presidente da Associação Comercial, Silvio Alves. Bom, esse tema ele é muito desafiador e é um tema que vem de encontro, digamos assim, se já tivéssemos aqui na cidade o nosso parque tecnológico, num momento como esse de pandemia, um momento onde as pessoas têm que se reinventar, né? Com certeza nos sairíamos bem melhor, né, na questão econômica se já tivéssemos esse equipamento aqui na cidade. O parque tecnológico, eu ouço falar, né, de ter o parque tecnológico aqui em Guarulhos desde quando eu era criança. E a gente sabe que esse projeto ele anda a passos vagarosos, né? Recentemente houve um avanço na questão da área, né, para essa implantação, mas nada de concreto. Então gostaríamos muito de ouvir, né, qual é a posição de vocês e qual é o projeto de vocês em relação a esse equipamento aqui para a cidade. Obrigado, Silvio. Para responder essa questão, eu chamo agora o candidato Eloy Pietá, do PT. Por favor, se dirija até o púlpito. Qual é o seu compromisso, candidato, com a criação do Parque Tecnológico na cidade de Guarulhos? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bem, minha saudação novamente a todos que estão nos assistindo e à ACE. E nós, quando eu fui prefeito, nós tínhamos em parceria com a Agência de Desenvolvimento de Guarulhos, uma incubadora de empresas que funcionava onde é hoje o Instituto Federal de Educação. E nós conseguimos trazer para Guarulhos o Instituto Federal. E é a única escola, por exemplo, de engenharia pública e gratuita que nós temos na cidade de Guarulhos. Além da gente ter trazido também a Unifesp, a Universidade Federal, que hoje está com 4.000 alunos e alunas. E o que nós vamos fazer a partir de agora? O Parque Tecnológico, ele não é apenas um local, aquele local da DERSA, embora seja um local importante, que era da DERSA. Então, a nossa ideia é fazer ali o início através de um CEL tecnológico, porque os CELs, eles são centros educacionais que não são voltados apenas à normalidade dos bancos escolares. Eles são mais amplos, eles são para a juventude, eles são para um conjunto mais amplo da população. E nós vamos implementar o acesso à internet generalizadamente na rede municipal de ensino, mas com repercussão também nas famílias de nossos estudantes aqui de Guarulhos. Então, na verdade, o desenvolvimento tecnológico,
ele vai ser uma das áreas importantíssimas de nossa gestão, e como fizemos quando fui prefeito da cidade de Guarulhos. Obrigado. Obrigado, candidato. Chamo agora ao púlpito a candidata Sandra Santos, do PDT, para responder a questão sobre o seu compromisso com a criação do Parque Tecnológico na cidade de Guarulhos. Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder. Bom, como foi dito aqui pelo presidente Silvio, que ele escuta falar desse parque tecnológico desde quando ele é criança, então veja que não faz tanto tempo, né, presidente? Então, veja a responsabilidade que nós deveremos ter. Primeiro passo é o diálogo entre as indústrias, as instituições universitárias e o poder municipal. Esses 3 agentes são os agentes que deverão realmente ter uma interlocução ativa. O que não pode ocorrer é, quando entra um novo governo, parar essa conversa e não dar continuidade, senão cai no que o presidente Silvio falou. Escuta-se uma coisa há trocentos anos e para ali. Então, essa conversa já deu início, temos o terreno desde 2014. Agora nós deveremos colocar outros personagens nessa história e dar continuidade às instituições, fazer com que as instituições tragam os seus alunos e que eles possam desenvolver bons trabalhos, e o poder público dando o respaldo necessário. Porque já estamos passando do tempo. Nós somos o maior município no Alto Tietê e estamos ficando para trás, por falta justamente de investir em indústria 4.0, em profissionais qualificados. Então, já passamos da hora de agir. Nós deveremos agir com firmeza e a municipalidade tem que ir hasteando essa bandeira. Não é uma bandeira de partido, mas é uma bandeira de compromisso com a população guarulhense. Porque aqui já fomos um polo enorme industrial e voltaremos a ser junto com este plano tecnológico que se faz necessário. Obrigado, candidata. Chamamos ao púlpito agora a candidata Adriana Afonso, do PL. A pergunta, só para relembrar, qual é o seu compromisso, candidata, com a criação do Parque Tecnológico na cidade de Guarulhos? Bom, eu tenho... Candidata, só um segundo. Eu pulei a vez do candidato Jovino Cândido. Podemos trocar só agora essa sequência? Sempre gentil. Obrigada. Obrigado e me perdoe, Jovina. Candidata. Ok. Eu não posso prometer isso. Candidata, vamos soltar o tempo só agora, tá? 2 minutos para a resposta, por favor. Bom, o Parque Tecnológico ele foi criado em 30 de 6 de 2015. Foi votado e foi criado na nossa Câmara de Vereadores, aqui no Legislativo, inclusive já com uma área beirando ali a Ayrton Senna. Depois nós tivemos também o secretário, se não me falha a memória, mas não vai me falhar, é Rodrigo Barros, que viajou aí o mundo quase em busca, com dinheiro público, em busca de parceria e de tecnologia para a criação desse parque. Mais recentemente, nós tivemos também o nosso prefeito, que recebeu aqui o ministro Pontes, e já ofereceu até uma área em Cumbica para a criação desse parque também. Então, eu não gostaria aqui de ser leviana, nem fazer desse palanque eleitoral e criar mais um parque tecnológico fantasma. Eu gostaria, se eleita for, saber a que ponto anda, onde está todo esse trâmite, onde estão esses parques, essas áreas, para aí sim, com certeza, poder implantar e dar uma resposta correta. Obrigado, candidata. Agora sim, candidato Jovino Cândido, por favor, dirija-se ao púlpito para responder sobre o seu compromisso com a criação do Parque Tecnológico.
presidente Silvio, o presidente ouviu a história do parque há muito tempo, porque, na realidade, ao nosso tempo, na prefeitura, foi a boa lembrança do Eloy, né? Nós implantamos, tá, o Instituto lá na Vila Rio de Janeiro. Tu se lembras disso? Implantamos a incubadora. E aí perdemos, presidente, para Campinas o tal do parque tecnológico depois. Está na conta de alguns. Isso que é antigo, viu, professora? Uma história, uma novela. A Adriana foi muito feliz, parabéns. Tá? E aí? Nós perdemos muito zelo, provavelmente, falta de responsabilidade, quem sabe. Campinas ganhou, tá lá, feliz, maravilhoso. E nós estamos aqui no desejo. Tá? É isso que precisa acabar nesse nosso município, né? E entendermos que é preciso juntos, tá? Com muita responsabilidade, com a força da associação comercial e industrial, com homens e mulheres, com muita responsabilidade e o desejo de virar esse jogo. E a cidade merece, né, Eloy? Nós não precisamos parar com essa novela. Que história é essa? Nós perdemos mesmo porque não zelamos de uma forma muito séria. Tivemos um respeito para o nosso povo. Quantas coisas boas teríamos avançado se tivéssemos, de fato, tomarmos atitude política. Obrigado, candidato. Partimos agora para o terceiro eixo defendido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. A ACE Guarulhos defende políticas de retenção de negócios na cidade e de atração e incentivo à chegada de novas empresas. Teremos 4 perguntas nesse eixo. A primeira é: sem que implique em renúncia de receitas ou eventual vedação na lei de responsabilidade fiscal, qual é a sua posição a respeito do fim da Já ouviram dizer de muitas empresas que deixaram a nossa cidade. Já ouvimos dizer de muitas empresas que foram embora porque em outras cidades eles têm atrativos, isenções, condições, burocracia, a menor burocracia. Porque a ACE é a casa do empreendedor. As pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que empreendem, aquelas que querem empreender, sabem dos desafios de tocar o seu negócio. Mas antes de abrir o seu negócio, muitas vezes, ele pode demorar, às vezes, até 1 ano para conseguir um alvará. E isso é uma situação que passa, muitas vezes, também por questões financeiras. Nós temos aqui na cidade uma taxa chamada medida mitigadora, que nós entendemos que qual ele poderia ser aplicado no local onde a empresa vai ser instalada, e nem sempre isso ocorre. A gente ouve até pessoas dizer: não, mas eu coloquei o dinheiro, foi para comprar uma estátua de ferro ou para outros fins, né? Então, nós entendemos que muitas vezes o empreendedor e o empresário, ele deixa de tocar o seu projeto, ele deixa sequer, ele sai do papel, porque quando ele faz as contas, às vezes essa medida mitigadora, ela inviabiliza o negócio, né? E quando aquele que põe o recurso dessa taxa, ele imagina que na frente
da empresa dele, da indústria dele, vai ter uma lombada, vai ter um acesso, vai ter um farol, vai ter uma melhoria na via pública, mas, no entanto, muitas das vezes, naquele local já está consolidado e não tem o que fazer. Então, esse recurso, muitas vezes, o empresário, ele paga, mas ele não vê para onde foi aquele recurso. Isso é uma medida mitigadora que a nossa cidade tem, e nós entendemos que isso afugenta, né, uma nova empresa, afugenta a geração de empregos. Eu acho que a melhor distribuição de renda que um poder público pode se fazer é gerar empregos, né? Então, nesse quesito, eu abranjo um pouco mais, porque também sou empresário e tenho conhecimento para falar esse tema. A palavra é com você, Paulo. Obrigado, Silvio. Queria chamar aqui ao púlpito a candidata Sandra Santos, do PDT, para responder essa primeira questão do eixo 3, tem que implica em renúncia de receitas ou eventual vedação na lei de responsabilidade fiscal. Qual é a sua posição a respeito do fim da exigência de medidas mitigadoras para novas empresas? Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder. Bom, vamos falar de impostos. Quando se trata de impostos, o mínimo que os empresários esperam é que isso seja revertido em benefícios. E, infelizmente, alguns empresários não estão tendo o benefício esperado, porque o entorno das suas empresas não existe uma via asfaltada, não existe iluminação, não existe segurança. Criar mais um imposto como mitigatório é indevido, não é justo, porque é mais um imposto que não terá a finalidade a qual está sendo realmente prometida. Então, esses impostos, eles se fazem realmente desnecessários no momento. Não tem como nós trazermos mais empresas para Guarulhos se nós não fizermos uma isenção fiscal consciente, transparente, nada que fuja do que realmente seja legal. E também outros atrativos, o que seja o atrativo? O entorno da empresa. O entorno da empresa, ele tem que ser satisfatório para o empregador e para os empregados, para os trabalhadores chegarem. Muitas vezes se pega 2, 3 conduções e o empregador só tem condições de pagar uma condução. Então, tem que se ver todo o contexto para poder premiar a todos, para que todos saiam satisfeitos dentro deste contexto. Por quê? Hoje em dia, nós temos que fazer uma avaliação o porquê que muitas empresas foram embora de Guarulhos. Qual foi o motivo? Temos que fazer um estudo, conversar com todos os agentes que estavam envolvidos e estão envolvidos nesse sistema para procurar a benfeitoria para os nossos empresários e trabalhadores. Obrigado, candidata. Chamo agora ao palco o candidato Jovino Cândido, do PV. Qual a sua posição, candidato, a respeito do fim da exigência de medidas mitigadoras para novas empresas? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Pelo fim. Naturalmente, presidente, desculpe, tem saudosismo com todos nós, queridos, estão acompanhando. Ao nosso tempo, e a Adriana estava lá, nos ajudou muito nessa ideia, quando resolvemos encarar uma reforma tributária municipal. Porque tínhamos pela frente, presidente, uma lista de empresas como a Balduco, Saída, Carina, Tecfil, e etc, etc, etc. Dezenas. Concorda, Adriana? E nós resolvemos encarar. Por exemplo, o Shopping Internacional não tinha uma única sala de cinema. Aí apareceram os argentinos, lá. O prefeito, e aí, como é que é? Cobram 5 aqui, e lá em Barueri, não sei aonde, é 0,5. O que vocês querem, afinal? Nós gostaríamos de instalar umas 5 salas aqui. Dá para
Aí jogamos para baixo, instalaram quantas salas mesmo, Adriana? 15 salas. Mais de 90% de empresas que tinha no aeroporto, etc., recolhiam o imposto para Barueri. Quando fizemos a reforma, passaram a pagar aqui. A Abduco ficou, a Karina ficou, e eu podia aqui nominar dezenas de empresas. Porque nós tivemos a coragem de construir o Sim Guarulhos. Nós tivemos a coragem de conversar com pessoas realmente do ramo. E a nossa intenção, sem retórica aqui, viu, presidente? Se chegarmos, sei lá, Deus é que pode mais, não é? Obrigado, nós vamos convocar um colegiado a partir da Associação Comercial e Industrial para sentarmos, debruçarmos e entendermos todas as demandas. Obrigado, candidato. E encarregarmos realmente a liderança para que cuidem disso. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Chamo agora ao palco a candidata Adriana Afonso, do PL, para sabermos sua posição a respeito do fim da exigência de medidas mitigadoras para a criação de novos negócios, novas empresas na cidade de Guarulhos. A candidata tem 2 minutos para responder. Sim, pelo fim. A gente vê aqui uma cobrança da prefeitura para o empresário naquilo que não faz a lição de casa, né? Nós estamos numa cidade onde uma grande parte da população ainda vive sobre córregos, onde a gente não tem transporte de qualidade, onde a gente está com as praças abandonadas, onde nós tivemos aí um grande número de empresas indo embora, com essa pandemia uma atitude irresponsável, muitos comércios não conseguiram sobreviver. Então, eu acho que tem que se repensar. É um pós-pandemia, a gente tem que repensar tudo isso, então eu sou totalmente favorável. E me lembro muito bem, Jovino, do dia da inauguração. Recordei agora bons tempos aqueles. Me recordei do dia da inauguração do cinema. Obrigado, candidata. Chamamos agora ao púlpito o candidato Eloy Pietá, do PT. Para saber sua posição a respeito do fim da exigência de medidas mitigadoras para novas empresas. O candidato tem 2 minutos para responder. Tudo bem, novamente saudação a quem está nos assistindo, Associação Comercial e Empresarial. Sempre que a gente diz eu vou acabar tudo, é uma forma errada de fazer as coisas. Porque se uma grande transportadora vai se instalar num determinado local, trazendo carretas, caminhões, e não alargar a rua, e não se alargar a rua, que seria uma medida mitigadora do impacto sobre o sistema viário, o que acontece? Essa tarefa vai ficar para a prefeitura, portanto, é um incentivo indireto, e a prefeitura vai ter que desapropriar áreas, etc., e, portanto, a sociedade como um todo vai pagar isso. Então, não dá para dizer que, por exemplo, vai construir um grande conjunto de prédios, né, em determinado local e não tem nenhuma medida mitigadora em relação ao tráfego de veículos ali na região. Já está acontecendo isso muito aqui em Guarulhos. O que a gente tem que fazer é caso a caso, porque a vinda ou não de empresas não depende apenas de medida desse tipo. Tem razões internacionais. Por que a Ford saiu de São Bernardo do Campo? Saiu por razões internacionais. Por que a Pfizer migrou? Por razões internacionais ou razões nacionais, que é ir para a Zona Franca de Manaus. Quando eu fui prefeito, eu apliquei, viu, o prefeito Jovino Cândido, intensamente o Sim Guarulhos, que tinha sido criado na sua gestão, intensamente. E nós fizemos também uma parceria para trazer empresas para Guarulhos. Então, a gente não pode simplesmente dizer, olha, eu vou acabar com toda medida mitigadora. Tem que ter bom senso nessa questão.
Inclusive, por exemplo, a Carina, uma empresa hoje com 1.300 empregados, estava com 300 na minha época. Se a gente não tivesse feito uma parceria candidato. e uma possibilidade, ela teria migrado aqui da cidade de Guarulhos. Ok, obrigado, candidato. Antes de passar à próxima pergunta, ainda nesse mesmo eixo de políticas de retenção de negócios e de atração de novas empresas, eu queria novamente agradecer a você que está acompanhando essa sabatina pela internet, pela página da Associação Comercial no Facebook, e também aos veículos de imprensa da cidade que estão compartilhando essa live. O Guarulhos Web, o Clique Guarulhos, o Grudiário, o G7 News, Guarulhos em Destaque, Espalha Fatos, Folha do Ponto, o Radar de Notícias, a TBL Comunicação, a TV Guarulhos, a Folha Metropolitana e o Guarulhos Hoje. Ainda nesse mesmo eixo, a próxima pergunta: você é favorável à criação da Secretaria Municipal da Desburocratização na cidade de Guarulhos? Para contextualizar esse tema específico, volto a passar a palavra ao presidente Silvio Alves. É com você, Silvio. Bom, como a gente falou, esse tema realmente é um tema bem complexo, é um tema que trata de empregos, é um tema que trata da manutenção, trata da retenção, da atração de novas empresas para a cidade. Realmente é um tema bem delicado, mas entendemos que em pleno 2020 é necessário desburocratizar o sistema público. É necessário que o próximo prefeito tenha um olhar muito mais, com uma verdadeira lupa em relação a essas questões, porque uma cidade como Guarulhos, não podemos, por exemplo, uma empresa que quer fazer uma edificação, às vezes demorar 1 ano para conseguir um alvará de aprovação. Então, nesse tema, a gente defende, a ACE defende a criação de uma secretaria de desburocratização. Por que isso? Porque muitas vezes, quando você entra com um projeto, o seu projeto ele tem que passar pela Secretaria de Obras, ele tem que passar pela Secretaria de Trânsito, ele tem que passar pela Secretaria do Meio Ambiente, e o que a gente percebe é que essas secretarias, elas não têm uma sintonia, elas não se conversam entre si. E muitas vezes você apresenta uma documentação e na outra secretaria você tem que apresentar tudo de novo. São Paulo, por exemplo, existe um gatilho que quando você entra com um pedido de aprovação, de liberação de um alvará para construção, se em 30 dias não tiver um comuniques, você pode iniciar a sua obra. 30 ou 60 dias, doutor Francisco? Pode me corrigir. 90 dias? 30 dias? Entendi. Ok. Então, na cidade de Guarulhos, eu não conheço um empresário que conseguiu ter a sua liberação de aprovação para iniciar a obra em 30 dias. Porque é comuniques do comuniques, comuniques do comuniques, comuniques do comuniques. Né? Muitas vezes você tem ali, você vai fazer uma edificação que você tem um vizinho, ou até mesmo o poste da rua, que é maior que a sua edificação, e você é obrigado a obter a licença da aeronáutica. Mas espera aí, se eu vou fazer uma obra que é menor do que o poste, então o poste já é o limite. Por que eu tenho que ter a liberação da aeronáutica? Ah, mas isso não é municipal, é estadual, é federal, não sei. Mas fica aqui a pergunta. Nós precisamos desburocratizar para que essa cidade ela cresça, que ela desenvolva. A CE procura, estamos sempre à disposição para que possamos ser um órgão consultivo, porque quem está na ponta é que sabe a dificuldade, é que sabe a necessidade. Então, complementando a pergunta, Paulo, passo a palavra para você. Obrigado, Silvio. Queria chamar aqui ao palco o candidato Jovino Cândido, do PV, para responder sobre a sua posição. Se é favorável à criação da Secretaria Municipal da Desburocratização. O candidato tem 2 minutos para responder.
Presidente, é um tema muito sensível. Nós ainda, ao disponibilizarmos o nosso programa de governo, esse tema está aberto ainda. É muito, muito, muito específico. Porque, como vós disse, numa comunicação, as secretarias não se comunicam. E tem um negocinho chamado corrupção no meio. E puxa para cá, puxa para lá. Né? O Eloy tocou num ponto aqui muito especial também. É empresa estrangeira, porque a torre que vai ser erguida, aí de repente isso implica com muita razão. Mas o fato é, presidente, que nós precisamos realmente tratar esse tema com muito carinho. Se conseguirmos nos comunicarmos, a máquina se falar, né, Adriana? Eu penso que é possível construir sem a implantação da secretaria. Mas eu sou favorável. Nós não fechamos isso no nosso programa. Mas a tendência é pela realmente a construção da Secretaria de Desburocratização. Tem 30 segundos. Olha só, que maravilha. Nós estamos muito atrasados, esse é o fato. Meu Deus, quantas vergonhas eu tenho passado, sabe? Mesmo velhinho, as pessoas não me poupam, professora Sandra. Eles falam, mas que cidade é essa, afinal? Pelo amor dos céus, não tem continuidade administrativa. Todas enterradas. Triste. Obrigado, candidato. Chamo agora ao púlpito a candidata Adriana Afonso, do PL, para saber sua posição a respeito da criação da Secretaria Municipal de Desburocratização na cidade de Guarulhos. E a candidata vai ter 2 minutos para a resposta. Bom, embora entendendo perfeitamente toda a explanação que o senhor fez, eu acho que seria mais uma parte administrativa, de competência, de elaboração do seu secretariado, né, das pessoas que estão aí para fazer isso funcionar. No meu governo, eu não vou criar nenhuma secretaria. A nossa intenção é justamente ao contrário, é enxugar a máquina, que já é bastante pesada, e a gente tem que tentar fazer sobrar mais para poder trabalhar em outras partes. E, vindo de encontro a isso, a gente fala das locações, né, que nós também somos totalmente contra. Hoje, eu busco saber diariamente, através do Diário Oficial, do Portal da Transparência, quanto a Prefeitura de Guarulhos paga em locação, em imóveis alugados, que a gente tem aí vários, desnecessários, inclusive, que a gente quer, nos primeiros 3 anos de governo, acabar com isso, com as locações. Mas eu acho que é mais uma falta de competência e, como disse, uma pitada de favorecimento, e isso não funciona. Obrigado, candidata. Eu chamo agora ao palco o candidato Eloy Pietá, do PT, para saber a posição do candidato a respeito da criação da Secretaria Municipal de Desburocratização aqui na cidade de Guarulhos. O candidato terá 2 minutos para a resposta. Obrigado a quem está nos assistindo, a CE. Desburocratização tem que ser uma política de governo e não de uma secretaria. Quando eu fui prefeito, nós criamos o Fácil Empresarial, que eram um conjunto de medidas de modernização e desburocratização. E os tais de comuniques, que é aquelas exigências que os funcionários fazem nos processos em que está pedindo alvarás e autorização de funcionamento, de construção, nós reduzimos a um comunique só e com prazo para ser respondido. Porque o que acontecia antes
é que comunique-se aqui, depois voltava e comunique-se lá. A medida correta é que a Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal, ela junte todas as outras secretarias envolvidas na resolução dos pedidos, de tal maneira que haja uma ação conjunta, e na mesma mesa se sentem Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, secretarias outras envolvidas, por exemplo, como a Secretaria de Transportes e Trânsito, sente-se numa mesma mesa os técnicos, analisando o mesmo processo, de tal maneira que não fique circulando pelas diversas secretarias, demorando, às vezes, 1 ano numa secretaria, quando tem que ser rápido. Tem que estabelecer, e vamos estabelecer, prazos, e terá uma política de governo como foi quando fui prefeito. Obrigado, candidato. Chamamos agora aqui ao palco a candidata Sandra Santos, do PDT, para saber a posição da candidata a respeito da criação da Secretaria Municipal de Desburocratização na cidade de Guarulhos. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Bom, já parte do princípio que criar outra secretaria é criar outro meio de se burocratizar. Então, já que queremos desburocratizar, nós temos que fazer as secretarias conversarem. Hoje nós temos uma ferramenta que chama-se Via Rápida. Através da Via Rápida, eu poderá mudar a nomenclatura na minha gestão, mas desde que seja rápido, que tenham pessoas das diversas secretarias que deverão agilizar, ter prazo e respeito com as pessoas que estão pedindo e necessitando abrir empresas, seja empresários ou sejam pessoas, cidadãs, realmente os munícipes guarulhenses. Todos devem ser respeitados com a rapidez que se faz necessária, porque é humanamente inviável você levar à frente uma empresa, ou uma reforma, ou qualquer coisa que você necessite do serviço público, levar para mais de 1 ano. É humanamente desrespeitoso. Desburocratizar, isso facilita para que se gere empregos, que se gere benfeitorias para o município. Porque 1 ano esperando uma documentação é um atraso para o município, um atraso para o empreendedor, um atraso para qualquer pessoa dentro de Guarulhos que precise realmente utilizar todos os aparatos municipais. Então, nós deveremos ter respeito, estudar tudo que irá facilitar a vida do guarulhense. Porque, uma vez que a pessoa sente dificuldade em abrir uma empresa ou uma reforma, ela jamais irá retornar ou irá realmente migrar para outro município. Então, respeito é o nome. Obrigado, candidata. Antes de passarmos para a 5ª pergunta, ainda nesse eixo de políticas públicas de retenção de negócios aqui na cidade e atração de novas empresas, queria novamente agradecer quem nos assiste aí pela internet, pela página da Associação Comercial no Facebook e também pelas mídias da cidade. Dizer que a Associação Comercial insistiu, o presidente Silvio insistiu na realização desse evento, mesmo durante uma pandemia, mas com todos os cuidados e cumprindo todas as exigências sanitárias de distanciamento. Candidato, tanto que nós dividimos, né, presidente, essa sabatina em 3 blocos para que o menor número possível de candidatos ficasse aqui no nosso auditório. Os nossos equipamentos estão sendo higienizados a cada resposta de candidato, e nós teremos um intervalo entre um bloco e outro para poder fazer a higienização de todo o espaço. Vamos então à 5ª pergunta, ainda nesse mesmo eixo. Qual é a solução protetiva a Guarulhos, uma legislação municipal que proteja a cidade com a implantação do trecho norte do Rodoanel? Passo a palavra ao presidente Silvio para contextualizar esse tema. Bom, esse tema Rodoanel, ele é um tema também muito sensível, né? Que trata também em relação a esse tema de manutenção e a atração de empresas aqui para a nossa cidade. Gostaríamos muito de ouvir as propostas dos candidatos em relação
a questão do rodoanel passando aqui pela nossa cidade, como, por exemplo, termos acesso, né, ao rodoanel, acesso para que podemos escoar e trazer os nossos produtos, né? Entendemos que é uma oportunidade única, né, a cidade ter esses acessos pelo rodoanel para que a gente possa melhorar, né, as condições dos produtos chegarem nas empresas e chegarem no ponto final das pessoas. Também temos a preocupação em relação a como é que vai ficar, por exemplo, as áreas no entorno do rodoanel, por exemplo, desabitadas, né? Entendemos que isso é uma situação que pode gerar, por exemplo, ali uma espécie, vamos dizer assim, de invasão, né? Porque se essas áreas elas forem, se elas não forem contempladas, né? E nós que conhecemos a nossa cidade, nós entendemos que nós temos muitas áreas de matas, muitas áreas e também muitos problemas de invasões, né, por questões de habitação. Então, eu acho que é um tema muito sensível e muito interessante para a atração de empresas como CDs, né, transportadoras, enfim. Muitas empresas, às vezes, migram para localizações onde tem acesso próximo ao rodoanel. E nós entendemos que a cidade de Guarulhos, por ter o maior aeroporto, por ter a Via Dutra, Fernão Dias, Ayrton Senna, é também importante que tenhamos acesso ao rodoanel. Eu acho que é um tema muito sensível e muito interessante. Obrigado, Silvio. Chamo aqui ao púlpito a candidata Adriana Afonso, do PL, para saber qual é a sua posição a respeito de uma legislação protetiva a Guarulhos com a implantação do trecho norte do rodoanel. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Bom, protetiva quer dizer proteção, né? Gostaria de ler aqui um trechinho bem rápido. As obras do rodoanel em São Paulo são investigadas por suspeita de superfaturamento, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, fraudes à licitação e cartel entre as empreiteiras. Então, quando a gente fala em proteção, acredito que a gente tenha que se proteger pelo maior comando do rodoanel, que é o PSDB, o 45, que fez todas essas tratativas aí durante todos esses anos, esses mais de 20 anos do rodoanel. Muito bem também colocado aqui, eu acredito que a gente perdeu até o time nessas negociações todas em relação a termos um acesso. A termos um acesso numa cidade como a nossa, e que foram tantas manifestações, tanta gente em cima de caminhão, tanta gente indo para Brasília, e a gente ficou aqui isolados, né? E até agora a gente não tem essa resposta. Eu, se for eleita, no primeiro mês de mandato, a gente quer formar uma comissão para que esteja ali de noite, investigando e acompanhando em todo o território de Guarulhos esta questão do rodoanel. Obrigado, candidata. Chamo agora aqui ao palco o candidato do PT, Eloy Pietá, para saber sua posição a respeito de medidas legais, uma legislação municipal protetiva a Guarulhos com a implantação do trecho norte do rodoanel. O candidato tem 2 minutos para a resposta. Muito bem, minha saudação novamente. Participei há alguns meses atrás da audiência pública de retomada das obras do rodoanel, audiência pública feita pelo governo do estado, lá no Clube de Engenharia. Com o deputado federal Alencar Santana, apresentei um conjunto de propostas para que o rodoanel, na sua alça de entrada em Guarulhos, porque afinal o rodoanel, você acessa ele, o rodoanel norte, nós estamos falando, acessa ele ou pela Dutra ou pela Fernão Dias, mas Guarulhos vai ter acesso ao rodoanel através da alça que liga o rodoanel ao aeroporto, que passa ali na região de São João, que passa pelo
pelo Haroldo Veloso, Cidade Seródio, e chega até o aeroporto. O projeto é um projeto que não está bem feito. Infelizmente, o atual prefeito Guti não compareceu na audiência, não fez proposta, e é uma questão muito grave, porque as consequências urbanas elas vão ser grandes. A nossa proposta é que seja feita uma lei especial de zoneamento naquela região para separar a instalação de empresas, o acesso a elas, das moradias, e para evitar que a proposta atual da alça do Rodoanel separe numa cruz o Haroldo Veloso em partes e a Cidade Seródio em partes. Então, nós temos que fazer a alça de acesso ao Rodoanel, mas com as medidas de zoneamento importantes para que haja um desenvolvimento industrial e, ao mesmo tempo, uma proteção das residências da região. Obrigado, candidato. Chamo agora aqui ao púlpito a candidata Sandra Santos, do PDT. Quero saber da candidata qual é a sua posição a respeito de uma solução protetiva a Guarulhos com a implantação do trecho norte do Rodoanel. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Primeiramente, deveremos fazer um estudo muito bem detalhado, tendo que já se passou o tempo necessário, porém, ainda não foi construído. Então, há tempo ainda para se gritar, se alarmar, subir em caminhões e fazer tudo o que for necessário para que nos respeitem. Guarulhos não é qualquer município, é um município que merece respeito. E, para isso, todos deveremos parar, analisar, planejar. Isso acontecerá logo no início do meu governo, para que as coisas não desçam goela abaixo, como vem sendo feito. Se alguns não participam, problema deles, mas acaba sendo problema nosso. Então, nós iremos fazer, nós devemos fazer, porque o Rodoanel ele trará benefícios, mas, de acordo com o plano diretor, nós temos realmente que respeitar os moradores e as indústrias, porque nós poderemos estar levando maior índice de poluição, levaremos problemas para as vias, desculpe-me, agora me faltou o nome, para todas as vias que poderão ser esburacadas. Enfim, haverá vários acontecimentos se nós não formos incisivos nas nossas ações. E as nossas ações têm que ser pontuais, com profissionais qualificados, nos munindo de todas as informações para que nós possamos correr em tempo hábil para que Guarulhos seja respeitada. Por quê? Todas as malhas viárias, elas têm um pouco de deficiência. Tanto, haja visto que estamos aí numa reforma rápida das malhas viárias guarulhenses. Então, imagine um transporte pesado nessas malhas viárias, que nós não poderemos, de forma alguma, nem pedalar, nem ciclovias fazer. Respeito, continua sendo o nome. Obrigado, candidata. Chamo agora aqui ao palco o candidato Jovino Cândido, do PV. Saber do candidato a sua posição a respeito de solução protetiva a Guarulhos com a implantação do trecho norte do Rodoanel. O candidato tem 2 minutos para a resposta. Paulo, não daria para dobrar o tempo agora? Infelizmente, eu não posso, candidato. 4 minutinhos. Professora Sandra, a senhora foi assim generosa demais, viu? A senhora quis dizer que está um pouquinho bagunçado as coisas. Olha só, presidente, nós precisamos interromper imediatamente essa história do Rodoanel. O próximo prefeito, ou a próxima prefeita, eu, Adriana, professora, se o Eloy Pietá, os demais colegas, é preciso parar imediatamente para conversar. Nós precisamos conversar. O jogo é pesado. A cidade continua refém por falta de viadutos, túneis da Fernão Dias, da rodovia Presidente Dutra, da Ayrton Senna. E agora vem o Rodoanel, presente terrível para todos nós. Não é possível. A cidade tem problemas de mobilidade, porque é preciso cortar esse município da Fernão Dias até a Dutra
pela metade, é uma tal de uma chamada transguarulhense, sabe? Que está aí, e que jamais ela chegará se não tivermos pulso. Decisão política séria e sadia, tá? Para implantar realmente o sistema viário da nossa cidade. Tá? É preciso. A cidade está refém de si mesmo. Então nós precisamos sim, professor Eloy, do plano de para apontar as diretrizes. Então, é importante. É um assunto realmente trágico se não tratarmos com responsabilidade. Então, é preciso empurrar o governo estadual contra a parede com muita responsabilidade. E aí é o jogo da sociedade. Obrigado, candidato. Passamos para a sexta e última pergunta, ainda no eixo 3, sobre políticas que defendem, que pratiquem a retenção de negócios aqui na cidade e atração e incentivo à chegada de novas empresas. A sexta pergunta é: qual é a sua posição a respeito da cobrança de IPTU das empresas e também dos moradores de Guarulhos? Passo a palavra ao presidente Silvio para a contextualização do tema. Bom, em relação a esse tema, se trata de IPTU, tanto para a pessoa jurídica como para os moradores. Aqui nós colocamos esse tema em relação a ouvir de vocês, se vocês têm algum planejamento, se vocês têm algum projeto em relação a uma renovação de planta genérica de valores, né? Entendemos e sabemos que o IPTU da cidade de Guarulhos, ele não tem reajuste já há alguns anos, mas também entendemos que se faz necessário fazer uma avaliação, uma reavaliação, seria a renovação anual da planta genérica. Gostaríamos de ouvir sobre esse tema. Obrigado, Silvio. Chamo aqui ao púlpito para responder essa questão o candidato Eloy Pietá, do PT. Para relembrar a pergunta, qual é a sua posição, candidato, a respeito da cobrança de IPTU das empresas e dos moradores de Guarulhos? O candidato tem 2 minutos para responder. Bem, em primeiro lugar, eu fui um prefeito que isentou muito IPTU. Dos 340 mil imóveis que havia na minha época, 72 mil deles eram isentos do IPTU, pelas variadas razões. Aposentados, pequenas residências, templos religiosos. E também eu apliquei, como já disse aqui, o Sim Guarulhos, que isentava o IPTU das empresas para que nós pudéssemos tê-las aqui em Guarulhos. E também nós fizemos isenção do IPTU para o antigo, não se chamava Minha Casa Minha Vida, era Programa de Arrendamento Residencial, para a gente multiplicar o número de moradias aqui na cidade de Guarulhos. Eu considero que nas crises o poder público tem que fazer a sua parte no sentido de auxiliar aqueles sobre as quais repercutem as crises. Então, aliás, o atual prefeito de Guarulhos, ele manteve o IPTU nos valores de 2017, mas subiu o ISS. Então, na verdade, o ISS tornou uma arrecadação maior do que o IPTU, portanto, ele incidiu, ele agravou a atividade econômica, né? Eu não vou gravar a atividade econômica, vou compreender o momento de crise e manter os valores do IPTU, e eu fui até, houve uma tentativa de processo contra mim por não ter reajustado o IPTU nos tempos em que fui prefeito. Processo movido pelo PSDB contra mim, por 4 vereadores e um candidato a prefeito. Portanto, nessa questão, não se misture o que foi feito em 2013
com o que eu fazia quando prefeito, porque a minha gestão terminou em 2008. Obrigado, candidato. Chamo aqui agora ao palco a candidata Sandra Santos, do PDT. A candidata tem 2 minutos para responder. Bom, eu torno a repetir que tudo que se paga em termos de impostos, eles têm que voltar com benfeitorias. Na atual conjuntura com a Covid-19, mudou todo o conceito na parte econômica. Porém, os impostos, eles têm que voltar em benefício, em iluminação, que faz parte da segurança, o asfaltamento das vias públicas. Enfim, tem uma série de detalhes, as quais o IPTU ele se faz presente, e deveria fazer, e que não está fazendo. Então, nós temos que ter responsabilidade. No nosso governo, nós vamos sentar, analisar o IPTU, ver os valores adequados. Não se pode realmente penalizar quem está auxiliando o município, quem está gerando trabalho. Não se pode penalizar os munícipes. Nós não temos calçadas decentes. Nós temos idosos tropeçando e caindo, e se quebrando, e tendo que ir para o SUS, e não tem médicos especialistas, ortopedistas. Então, veja bem o quanto que se faz necessário uma análise, um planejamento, e aonde mexe a falta de análise, a falta de planejamento, como mexe com toda a estrutura da municipalidade. Então, se faz necessário, sim, que o IPTU seja pensado com carinho, mas que realmente traga benefícios para quem estiver pagando, e que seja um valor justo, nem a mais, nem a menos, mas um valor justo, da onde estiver localizado, das benfeitorias que serão tratadas, e ele terá essas benfeitorias, porque ninguém vai achar ruim de pagar alguma coisa que realmente ele está sendo beneficiado. Então, você pagou, levou o produto. Agora, você pagar e não levar, não pode. Obrigado, candidata. Chamo aqui ao palco o candidato Jovino Cândido, do PV. Saber a posição do candidato a respeito da cobrança de IPTU das empresas e dos moradores de Guarulhos. O candidato tem 2 minutos para responder. Bem, está em curso no Brasil uma reflexão muito forte, que é a questão da reforma tributária. Assunto extraordinariamente importante para o Brasil, portanto, para todos nós. Um olhar muito vago ainda do partido ao construir o seu plano de governo, é evidente que o que está aí merece, né, uma revisão, uma atualização e etc. Mas eu diria, presidente, que e a todos, que a nossa percepção está, por exemplo, naquela provocação que foi o Sim Guarulhos, o Eloy, a partir dali. Né? Porque pensávamos naquela época, a Adriana, penso que participou muito disso, densamente, né? Por conta das suas tarefas no governo via SAI, né? Que infelizmente perdemos agora. É preciso realmente, né, com carinho, a nossa percepção enquanto partido é que é preciso pensar o IPTU para a empresa, o IPTU para o comércio, o IPTU para o residencial. Está muito numa percepção mesmo do Sim Guarulhos. Tá? E eu tenho certeza absoluta que nós construiremos essa saída. É possível, tá? E aí, como disse muito bem a professora Sandra, não é? Com uma sensibilidade extrema, o munícipe precisa realmente ter a devolução daquilo que paga. Obrigado, candidato. Chamamos aqui ao palco a candidata Adriana Afonso, do PL. Sabemos sua posição a respeito da cobrança de IPTU de empresas e de moradores na cidade de Guarulhos.
Ela tem 2 minutos para responder. Eu até trouxe a pergunta aqui novamente, porque a posição a respeito da cobrança. Bom, o IPTU é um imposto que é necessário para a cidade. É preciso se recolher esse imposto, tanto para as empresas como para os moradores. Porém, nós sabemos, e isso não é segredo para ninguém, que nós temos muitos devedores na nossa cidade, tanto empresa como pessoas físicas. Essas pessoas já foram levantadas, já foram cobradas, mas nunca chega a transparência para nós que queremos saber realmente. Me chegou a informação há pouco tempo que só se fosse o aeroporto, mais de 400 milhões. Então, acho que o pequeno paga muito porque o grande não paga nada. Então, é essa reavaliação que tem que ser feita. Eu acho que foi colocado aqui por todos essa questão. E volto a falar, nós vamos viver um momento diferente, um pós-pandemia. Então, é claro que a gente tem que se ajustar a isso, tem que se rever isso caso a caso, tem que se isentar algumas empresas, sim. Inclusive o comércio também, que sofreu muito, que ficou fechado, que está tentando reabrir as suas portas, tentando sobreviver. Então, eu acredito que uma reavaliação geral e, é claro, e sem dúvida nenhuma, o não aumento do IPTU. Obrigado, candidata. Agora que ouvimos a posição dos 4 candidatos e candidatas aqui presentes nesse bloco, nós vamos passar a assinatura do termo de compromisso com a entidade, que é uma maneira simbólica dos candidatos se comprometerem em correrem atrás dessas demandas quando forem eleitos, assim que forem eleitos e assumirem o cargo de chefe do Poder Executivo Municipal a partir de janeiro de 2021. Pedir ajuda da Fabiana para que os candidatos façam a assinatura do termo e depois que eles se dirijam aqui à frente para fazer uma foto oficial com o presidente Silvio Alves. Se precisarem de caneta, temos aqui na frente, tá, Fabiana? Os candidatos estão agora, nesse momento, fazendo a assinatura do termo de compromisso e partirão aqui agora à frente do púlpito para fazer a foto oficial. Aqueles que já fizeram a assinatura, se quiserem já se dirigir aqui à frente, por favor. Na frente, por favor, tá? Lá na frente do púlpito. Quatro. Pode ser por baixo. Baixo mesmo. Aqui em cima mesmo. Os candidatos que já fizeram assinatura, por favor. Assina também. Tá. Vamos. Já vou ficar. Posso ficar com uma via? Boa. Certo. Tem, opa, tá certo. Boa.
Essa eu fico com essa? Você prefere? Tá. Tá. Pode pôr aqui. Obrigado. Viu? Obrigado. Você viu? Vamos fazer na frente? Fazer na frente? Pedimos a todos que retornem aos seus lugares. Pode retornar ao lugar, que vai ter as considerações finais agora. Por favor. Tem. Voltando agora os candidatos às suas posições originais, vamos chamando agora aqui, já nos encaminhando para o encerramento desse primeiro bloco, vamos partir para as considerações finais. Primeiro candidato a ser chamado aqui ao palco para as considerações finais, candidata Sandra Santos, do PDT. Por favor. Candidata, a senhora tem 2 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer aqui à ACE, ao Silvio, ao Paulo Manso, a todos aqui presentes e, ao mesmo tempo, saudar o PDT pela escolha, pela minha escolha, de aqui estar, e a todas as candidatas à vereança e a todos os candidatos do PDT. Estou fazendo o impossível para poder representá-los da melhor maneira possível. E o 12, ele tem a sua bandeira hasteada e o compromisso com as pessoas. O nosso olhar é para o outro. A nossa promessa é de trabalhar. Não mais do que isso, é trabalho. E trabalhando nós iremos realmente alcançar as nossas expectativas, que é em respeito a você, guarulhense. Eu estou aqui. E é em respeito a todas as vereadoras e vereadores que eu estou aqui. Farei e honrarei, desde o primeiro dia do meu mandato, tudo o que vocês esperam que Guarulhos merece. E juntos vamos melhorar Guarulhos. Professora Sandra Santos, 12. E parabéns a todos os professores, que o nosso dia é amanhã. Nós somos aguerridos, junto com o pessoal também da saúde, todas as profissões, mas amanhã é o dia dos professores. Parabéns a todos, parabéns aos alunos e parabéns também aos professores que tiveram que se adaptar em dar aula online, que não é fácil. E parabéns aqui às pessoas que estão fazendo a interpretação em Libras, que isso se faz necessário. É que eu não posso falar e fazer os gestos em Libras ao mesmo tempo, mas todo mundo deveria saber Libras. Obrigada. É 12. Obrigada, candidata. Agora eu chamo ao palco o candidato Jovino Cândido para as suas considerações finais. Meus mais sinceros agradecimentos, presidente, à Associação Comercial e Empresarial, ao Paulo, toda essa equipe maravilhosa. Muito obrigado e parabéns à Adriana, ao Eloy,
a professora Sandra, muito obrigado pela generosidade de vocês e todos aqueles que acompanharam. Tá? Eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer um pedido aqui, um apelo. Se puderem ajudar, é o Hospital Jesus, José e Maria. Está aí fazendo mais uma travessia dificílima. Tá? Eu penso que é um hospital que mora no coração de, acho que todos, né? Porque começou lá na nossa época, fizemos campanha, caminhamos pelas ruas, né? E depois teve continuidade no governo do Eloy e outros aí, mas que continua realmente sofrendo demais. Então, se o empresário, comerciante, toda a nossa generosa cidade puderem, por favor. Adriana, você que tem uma poupança maravilhosa, guardada, tá? O Eloy também, que soube poupar, a professora Sandra, enfim, vamos ajudar realmente esse momento difícil de um hospital que serviu e continua servindo realmente a nossa cidade e que nesse momento, claro, o que está acontecendo, talvez falta de sensibilidade do governo de plantão, não é? E recentemente as notícias que enterraram mais de 300 bilhões, comprometeram, né, num contrato, né, e gastam de uma forma muito estranha. Eu espero que realmente até o final desse governo ele tenha sensibilidade, né, Adriana, para pelo menos corrigir essa lamentável e triste realidade. Muito obrigado para todos. Até. Obrigado, Jovino. Chamo agora aqui ao palco a candidata Adriana Afonso, do PL, para suas considerações finais. A candidata tem 2 minutos para suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer o convite, né, ao presidente da associação, ao Paulo, que conduziu isso muito bem, aos demais candidatos que estavam aqui, e dizer que eu, mais uma vez, né, estou nesse desafio. Eu já fui candidata a prefeita em 2008, e estou novamente aqui, e andando pela cidade, eu e meu vice, Coronel Flammarion, presidente da Associação da Polícia Militar de todo o Brasil, uma pessoa íntegra, uma pessoa centrada e que quer, assim como eu, endireitar essa cidade. Uma cidade que não é uma cidade pobre, que tem um orçamento de quase 5 bilhões e que, infelizmente, eu faço esse questionamento a você que está nos assistindo, que se você está contente com a saúde da nossa cidade, com a educação da nossa cidade, com a segurança e com o transporte, então tudo isso que você ouviu aqui não vai te servir, né? Porque você está contente. Agora, se, assim como nós, você também está insatisfeito, então é um momento de você refletir, ouvir de novo esse vídeo, assistir os próximos, para você fazer uma boa escolha. Eu sou Adriana Afonso, candidata a prefeita, e o meu número é 22, para endireitar essa cidade. Obrigado, candidata. Chamamos agora ao palco para as considerações finais o candidato Eloy Pietá, do PT. Mais uma vez, quero agradecer a CS, a oportunidade, aos meus colegas candidatos, às colegas, a você que nos acompanha. Eu sou candidato a prefeito por 2 razões, basicamente. Pela indignação com os retrocessos na área da saúde que ocorreram na atual gestão, pela paralisia em que a prefeitura se encontra em relação às obras importantes de infraestrutura que estão travando nossa cidade em todas as regiões, e, além dessa indignação, pelas profundas raízes que eu tenho na cidade de Guarulhos, uma cidade que eu servi como vereador, como deputado estadual, como prefeito durante 2 mandatos, reeleito,
e que está aí com em torno de 80% de aprovação. Quero fazer uma gestão que recupere o sistema de saúde, uma gestão que retire os atrasos na área da educação, que foram demonstrados agora nessa pandemia, principalmente através da não modernização, né, do sistema educacional pela atual gestão, um sistema educacional que foi basicamente construído quando fui prefeito, e também pelo abandono atual das políticas que existem em relação aos desempregados, às micro, pequenos e até médias empresas, e também para assistir àqueles que estão em extrema necessidade nesse momento. Nós vamos retomar o orçamento participativo, a profunda democratização de nossa cidade, trabalhar a saúde, a educação, a economia, os empregos, as micro, pequenas e médias empresas e a retomada de obras importantes de infraestrutura na cidade de Guarulhos. Meu número é 13, que foi um número com que eu fui eleito em 2000 e 2004. Muito obrigado e peço seu voto. Muito obrigado, candidato Eloy Pietá. Nos encaminhamos agora para o encerramento desse bloco da sabatina ACE Eleições 2020, agradecendo novamente a todos vocês que nos acompanharam pela internet, através da página da ACE no Facebook e através das mídias da cidade que compartilharam essa live. Dizer que esse vídeo vai ficar depois disponível nas nossas redes sociais e disponível também para as campanhas que precisarem utilizar esse material até o dia 15 de novembro. Em nome do presidente Silvio Alves, eu agradeço a Adriana Afonso, Eloy Pietá, Sandra Santos, Jovino Cândido, dizer que logo mais nós voltaremos para o segundo bloco da sabatina com os candidatos Fran Correia, Simone Carleto, Nefe Tales Filho e Auriel Brito. Às 18 horas nós voltamos ao vivo para você acompanhar. Essa é a contribuição da ACE para o seu melhor voto no dia 15 de novembro. Até a próxima.